Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder e nós estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Física em Foco. Bom, nesta aula nós iremos falar um pouco sobre a questão do campo magnético. Bom, nós já vimos em sala de aula algumas características relativas a ímãs, vimos também como é o campo magnético desses ímãs, né? E também que a Terra é um grande ímã. E o que nós vamos fazer hoje é dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu passei para vocês um material que tem uma lista de exercícios, né? São exercícios teóricos relativos a o que nós estudamos já. Então, aqui nós já temos a resposta de cada um deles, tá bom? E nesse slide que eu já mandei para vocês, já tem a resposta de cada uma das questões, tá bom? Então, vocês dão uma estudada e qualquer coisa na sala de aula a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, deixa eu passar aqui até chegar na continuação do nosso conteúdo. Bom, o que nós vamos falar agora é sobre o campo magnético gerado por corrente elétrica. Existem duas formas de você criar um campo magnético, né? Uma delas o campo é originado de forma natural. Conforme nós vimos, a pedra de magnetita ela tem esse campo magnético natural dela, né? Mas uma outra forma é você gerar o campo magnético através de corrente elétrica. Isso foi observado pela primeira vez por Austin, né? Ele estava fazendo um experimento em sala de aula, no caso laboratório lá da época, tá? E ele observou que quando a corrente elétrica passava por esse fio, aqui ele tinha uma bússola próximo a esse fio, e ele viu que quando essa chave era ligada e passava corrente pelo fio, a agulha da bússola sofria um desvio. Na época não se sabia que existia essa relação entre eletricidade e magnetismo, até porque foram ciências que se desenvolveram de forma totalmente separadas durante quase 2000 anos, né? Mas ele percebeu isso experimentalmente e daí foi quando deu o pontapé inicial à junção da eletricidade com o magnetismo, formando o que nós chamamos hoje de eletromagnetismo, né? Bom, aí aqui você tem aqui uma foto, né, da época, né, ou um registro da época, podemos dizer assim, de Oersted aqui com outros cientistas da época, né, ele mostrando o experimento que ele observou. E aqui está à direita, né, ou à esquerda aqui da apresentação, né, a foto dele também, de Oersted. Bom, gente, então considere aqui essa configuração, onde você tem um fio, cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem esse fio preto, esse fio ele começa aqui, né, no caso, ele é conectado a deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar, borracha, pronto. Aí esse fio, caneta, ele é conectado, né, a um fio mais grosso, vertical, né? E aqui você tem um circuito, né, onde esses fios são ligados aos polos de um gerador, que é uma bateria, né? Então, note que se nós olharmos o sentido da corrente convencional, é aquela em que sai do polo positivo e vai até o polo negativo. Mas considere esse caminho percorrido por esta bolinha aqui que eu coloquei. A corrente vai fazer isso aqui. Então, inicialmente ela faz esse zigue-zague, né? Mas para a gente o que é importante é essa direção de B para A. Tá? Note que nessa orientação a corrente elétrica ela é vertical e do sentido de baixo para cima. Quando isso acontece, a corrente passa por esse fio. Nessa figura você tem essa placa aqui só para demonstrar que essa placa está perpendicular ao fio, certo? O fio está passando pela placa e o campo magnético ele tem esse formato aqui, ó. É um formato circular, então a gente pode dizer que as linhas de indução magnética elas são circulares e concêntricas ao fio, ou seja, o fio é o centro, né? Então, como é que a gente faz para poder determinar a orientação do campo magnético, né? A gente usa uma regrinha que é chamada regra da mão direita envolvente. Como é que ela funciona?
vai colocar o polegar no sentido da corrente. Nesse caso aqui, ó, a corrente está para cima, né? Esse amarelinho aqui é o fio. E essas linhas azuis são o sentido do campo magnético, que ele corresponde ao sentido dos outros dedos, né? Indicador, anelar, médio e midinho. Né? Quando você fecha a mão, por isso que o nome é regra da mão direita envolvente, porque você fecha a sua mão, né? E esses dedos vão dar o sentido, os dedos fechados vão dar o sentido do campo, que é ao redor do fio, girando, né? Em torno do fio, tá bom? Bom, então aqui seria a forma em que você, no caso, orienta, né, esse campo magnético, que a gente aprendeu o seguinte: nós temos duas direções disponíveis. A direção vertical, que tem dois sentidos, né, para cima e para baixo. Nós temos também a direção horizontal, que tem dois sentidos, para a esquerda e para a direita. Agora nós vamos aprender um terceiro sentido, que seria um sentido assim, perpendicular a esses. Então a gente diz o seguinte, que é um sentido perpendicular ao plano da página, como se fosse saindo, né? Então tem dois sentidos disponíveis, ou saindo ou entrando no plano. Tá? Então seria uma terceira direção, né, que a gente aprende aí. Existe uma forma de você assim apresentar, né, representar a direção saindo, que seria essa daqui, ó, saindo, através de isso aqui, ó, essa figurinha, como se você estivesse vendo aqui esse pontinho do meio aqui, né, como se fosse a ponta da seta. Já que a orientação ela é determinada por um vetor, que é uma seta, né? E aqui, nesse segundo caso, ó, a direção, o sentido entrando no plano pode ser representado por esse outro vetor, que é como se você estivesse vendo a parte de trás da seta, né? Esse xzinho aqui. Então a gente diz, por exemplo, que a direção, nesse primeiro caso aqui, à esquerda, né? A direção é perpendicular ao plano da página. Você pode dizer assim, professor, da página ou da tela. Como a gente geralmente escreve no caderno, então a gente diz perpendicular ao plano da página. Né? Mas aqui seria perpendicular ao plano da tela do notebook, nesse caso. Né? E o sentido seria saindo do plano. Nesse segundo caso, a direção é perpendicular ao plano da página e o sentido é entrando no plano. É a forma que a gente apresenta nessas direções, tá bom? Antigamente era mais tranquilo, né? Porque era direção vertical, sentido para cima ou para baixo, direção horizontal, sentido para a esquerda ou para a direita. Aqui ela funciona dessa maneira. Então aqui tem uma figurinha só mostrando que isso aqui é o símbolo que a gente utiliza para o vetor saindo e aqui o símbolo para o vetor entrando no plano da página, tá bom? Bom, aí eu trouxe aqui outras figuras para vocês entenderem melhor como é que funciona esse campo magnético, né? É importante vocês entenderem que esse campo magnético é criado em toda a extensão do fio, certo? E é um campo que ele é mais intenso em regiões próximas aqui, ó, em pontos próximos, ele é mais intenso. Em pontos mais longe, ele vai ficando menos intenso, né? Porque o campo é inversamente proporcional à distância. Eu vou mostrar isso através da equação do campo magnético. Bom, aqui é uma figura vista de outro ângulo. Note que aqui você vê que o fio está meio que inclinado, né? E aqui seria para mostrar como seriam essas linhas de campo magnético. Mais uma vez, nesta situação aqui, né? Nesta situação aqui, ó, o campo magnético também segue a mesma orientação. Regra da mão direita invertida. Claro, aqui também tem outra figura que mostra melhor, né? Quando a corrente está para cima, direção da corrente vertical para cima, o campo magnético tem esta orientação aqui, ó. Nesse sentido aqui. Que se nós fôssemos olhar de cima, né? Se nós pudéssemos olhar de cima, nós veríamos esse campo magnético, né? Esse campo magnético aqui no sentido anti-horário. Quando a corrente está para baixo, nesse segundo caso aqui, então note que o campo magnético ele percorre esse sentido aqui, ó, que seria visto de cima, sentido horário, tá bom? Pode até ser visto por essa figurinha aqui, né? Sentido horário, para quem vê de cima, claro, né?
e sentido anti-horário para, nesse caso da esquerda aqui. Aí trouxe ainda outras configurações, ó. No caso aqui, a corrente elétrica está na direção horizontal, sentido para a direita, tá bom? Então, como seria o campo? Tem o sentido dessas linhas que estão aí, né? Então, se eu fosse pegar um ponto aqui em cima, o campo magnético seria assim, ó, entrando no plano da página B, e aqui seria saindo. Esse outro ponto aqui, então seria um ciclozinho com um ponto no meio, que é o campo magnético saindo do plano da página. Então tem essa configuração aqui, tá bom? Então entrando na página em cima, não, na verdade, gente, é o contrário. Aqui é saindo, é porque a corrente está para a direita, então usando a regra da mão direita é porque a figura tridimensional, né, ela causa essa ilusão de ótica, né? Então em cima, na verdade, é saindo, embaixo é entrando. Então seria assim. Deixa eu apagar aqui. É porque a figura deu para apagar toda a tinta do slide. Pronto. Caneta. Deixa eu pegar uma caneta azulzinha. Então assim, na verdade, como a corrente está para a direita, então aqui em cima, porque as setas é assim, né? Aqui é a parte da frente. Aqui é a parte da frente. E aqui é a parte de trás. Eu tinha visto ao contrário. Então é assim, aqui seria saindo, deixa eu escrever aqui maiorzinho, o campo magnético saindo do plano da página, e aqui o campo magnético seria entrando no plano da página. Agora está certo. Você pode ter a corrente elétrica também em outra configuração, né? Por exemplo, aqui, ó, a corrente elétrica está no sentido para cima, corrente elétrica, e o campo que ela cria é ao redor do fio, né? À esquerda seria saindo do plano da página, à direita, entrando no plano da página. E se o fio estiver, tipo, já saindo do plano da página, né? É como se você pegasse o fio que estava na vertical e agora você colocasse ele saindo do plano da página, né? Claro que é difícil você escrever uma figura tridimensional porque assim, a noção do tridimensional é mais difícil de você tem que escrever outras figuras atreladas a ela, né, como um plano. Por isso que aqui, ó, na primeira vez que você mostra que eu mostrei o campo magnético, a gente utiliza essa placa plana aqui, ó, para a gente ter uma noção de que as linhas de campo elas estão ao redor desse fio e elas estão num plano perpendicular ao plano da página, né? Entendeu? Então, essas figuras tridimensionais tem que ter cuidado na hora da sua visualização, tá bom? Então, nesse último caso, por exemplo, o fio está saindo do plano. A corrente está saindo do plano. Usa-se a regra da mão direita também. Polegar saindo do plano da página e os outros dedos indicam o sentido das linhas de indução. Então, suponha que eu queira saber o campo magnético nesse ponto aqui, acima desse fio. Então, o campo magnético seguiria essa linha aqui, ó. Seria campo magnético B, ou indução magnética, né? Seria horizontal para a esquerda. E embaixo seria horizontal para a direita. E num ponto à esquerda seria vertical. Opa! Seria vertical para baixo. Essa linha está nem muito vertical, está parecendo inclinada. E aqui, ó, vertical para cima. Então, seria a orientação do campo magnético em cada ponto aqui, né? Aqui já tem um B, vetor, tá bom. Pronto, ficaria dessa forma, tá bom, gente? Professor, se o fio estivesse entrando no plano da página, que é o nosso fio. Aqui é o fio, a corrente elétrica. Claro, você não dá para ver o fio que ele está entrando no plano da página, então o fio está na perpendicular. Então, como é que seria o vetor, a indução magnética ao redor? Seria uma linha assim. Seria uma linha ao redor do fio, só que no sentido horário, né? Assim, né? É um pouco ruim de escrever um ciclo, gente, aí isso não ficou tão bonito, tá bom?
e não ficou bem centralizado. Mas, enfim, era para ser centralizado, né? Enfim, acredito que deu para entender como é que funciona, tá? Bom, agora vamos ver como é que a gente calcula a intensidade do vetor indução magnética. Como o campo magnético ele é um vetor, então você tem intensidade, direção e sentido. E a intensidade ela é determinada por esta equação, μ0 I sobre 2πd. 2π vezes d. D é fácil de você descobrir, né, que é a distância do fio até o ponto. O ponto é esse ponto vermelhinho que está aqui, que eu já pintei de azul. Aqui na figura tem R, mas seria D nesse caso, a distância, né? A distância seria algo que é pedido na questão, né? Qual a distância que está do fio, né? Bom, então, o que seria cada uma dessas coisas aqui, né? Para o ponto P da figura, nós temos o seguinte, né? Onde o B seria o campo magnético. A unidade de campo magnético, gente, é o Tesla, tá? Tesla. Aí toda vez que você obtiver, por exemplo, campo B foi 10 Tesla, 10 T, T de Tesla. Não existe somente a unidade de Tesla de campo magnético, né? Assim como outras grandezas físicas, existem outras unidades que podem representar o campo magnético. Mas geralmente no SI nós usamos Tesla. Mas, por exemplo, o campo magnético da Terra é medido em Gauss, né? Mas um Tesla é muito maior do que o Gauss, né? Um Tesla é da ordem de 10 a quarta Gauss, né? Então 10.000 Gauss. Então tem essa relação assim. Mas a gente usa mais Tesla, tá bom? E você já conhece que é a corrente elétrica que passa no fio. D é a distância do ponto ao fio e μ0 é uma constante, que é a constante de permeabilidade absoluta do vácuo. E o seu valor é 4π vezes 10 a menos 7. A gente costuma realmente representar dessa maneira, 4π. Em nenhum livro você encontra representado o valor de π sendo substituído, né? O valor de π aqui também é o valor da constante, é dessa forma mesmo, 4π vezes 10 a menos 7. E a unidade é Tesla metro por ampere. Tá? Vocês estão acostumados porque lá a unidade do K0, né, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Né? Aqui tem até menos termos. É a quantidade igual, né? Só que lá é o quadrado, enfim. Então esse é o valor de μ0. Mas vamos fazer um exercício para a gente, de alguma maneira, entender como isso funciona. Primeiro, um exercício teórico. Um fio condutor retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante, que cria um campo magnético em torno do fio. Podemos afirmar que esse campo magnético tem o mesmo sentido da corrente? Sim ou não? Claro que não, né, gente? Tem o mesmo sentido da corrente? Nada a ver. Nada a ver. O que a gente aprendeu? Toda vez que a corrente elétrica... Pronto, a corrente elétrica aqui está no sentido I, vamos supor no sentido vertical para cima. Então, o campo magnético que ela gera no fio é um campo desse ao redor do fio, né? Então, ela seria assim, ó, ao redor do fio, tá? Então, é uniforme? Também não é uniforme porque ele diminui conforme a distância do fio aumenta. Note que B é μ0I sobre 2πd. Então, o campo ele é inversamente proporcional à distância. É paralelo ao fio? Não. Só seria paralelo se o campo também fosse para cima ou para baixo, né? Se o campo fosse assim, para cima ou para baixo, aí seria paralelo. Aponta para o fio? Também não. Diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Pronto, essa é a resposta correta. Bom, agora, pode ser bem rápido, foi a letra E, seria, gente. Você já tem o material em mãos, é só marcar. A questão 9 é uma questão agora de aplicação da equação. Né? Você tem dois fios retilíneos longos que são percorridos por corrente. E 5 amperes, tá aqui 1. E a corrente 2, 10 amperes, conforme mostra a figura abaixo. Calcula a intensidade, direção e sentido do vetor campo magnético no ponto P da figura. Onde é que está o ponto P? Está aqui no meio, entre os fios. Né? Não está bem no meio, mas está mais distante do fio 1 do que do fio 2. Gente, como é que eu faço aqui para poder mostrar qual é o sentido do campo magnético criado por uma corrente criada pela outra, né? Primeiro vamos calcular B1 e B2. Vamos lá. B1 vai ser igual a μ0 vezes I1 sobre 2π vezes D1. Então vamos substituir. Quem é μ0? 4π é a constante.
vezes 10 a menos 7, vezes I1. Qual a corrente I1? É dada aqui na equação, né? No problema, 5 amperes. 5 amperes. Sobre 2πd. Sobre 2π vezes d, que d1, né, que é 8 centímetros. Então, vou aproveitar aqui que eu já fiz uma bolinha, 8 centímetros. 8, só que você não pode deixar em centímetros, né? Você pode fazer 8 vezes 10 a menos 2. Porque é essa forma que você passa de centímetros para metro. Claro, você pode usar também 0,08, não tem problema, tá, gente? Aqui você corta π com π, vai ficar 4 vezes 5, 20 sobre 2. 4 vezes 5, 20, 20 sobre 2, 10. Aí 10 sobre 8, né? 10 sobre 8 é 1,25. Só fazer na calculadora, né? 1,25. E o jogo de potência dá 10 a menos 7 sobre 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. 10 a menos 5 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Esse foi o campo magnético criado por esse primeiro fio, no ponto P. Agora o segundo fio, B2. A equação fica da mesma forma, 0 e 2 sobre 2πd2, tá? Então, não vou reescrever, eu vou logo substituir. Vai ficar 4. Lembrando, gente, que 4π é 4 vezes π, né? A gente acaba mencionando 4π, né? 4π vezes 10 a menos 7, vezes aqui a corrente elétrica, que no segundo caso é 10 amperes, tá aqui, ó. E 2 igual a 10 amperes, tá? Tudo dividido por 2π vezes a distância de 2, que é 4 centímetros. 4 vezes 10 a menos 2. 4 eu posso cortar com 4. Π eu posso cortar com π. Vai ficar 10 sobre 2 só. 10 sobre 2 é 5. Vezes 10. Menos 7 mais 2 dá menos 5 Tesla. Como eu tenho dois campos criados no mesmo ponto, eu tenho que saber se eles vão somar ou se eles vão subtrair. Bom, essa corrente I1, ela vai criar à sua direita um campo magnético entrando no plano. Tá? E desse lado esquerdo, saindo do plano. Só que o meu ponto onde eu estou calculando o campo é no ponto P. Então, o campo criado pelo fio 1 no ponto P é um campo B1 entrando no plano da página. E eu escrevi aqui mais acima, né, do ponto P, mas é no ponto P, né? Já o fio 2, ele vai criar à esquerda dele, o campo vai ser saindo do plano da página, pela regra da mão direita. B2. E a direita seria entrando. Claro, ele segue a mesma linha da corrente em 1, já que ele está para cima também, né? Então, você tem um campo que é entrando no plano da página e outro que é saindo do plano da página. Então, obviamente, esses campos irão se subtrair, né? Então, o B no ponto P vai ser B2 menos B1. Professor, por que B2 menos B1 e não B1 menos B2? Porque o 2 é maior do que o 1. Então, você bota o maior menos o menor, né? Seria 5 menos 1,25, que dá 3,75 vezes 10 a menos 5 Tesla. Pronto, você já obteve aqui, certo, a intensidade. Então, o primeiro ponto foi a intensidade. Então, a intensidade já conseguimos. Direção e sentido. Vamos lá, direção. A direção é perpendicular. Não sei por que a borracha não está funcionando para mim. Enfim, perpendicular ao plano da página. Perpendicular ao plano da página. Ao plano da página.
E o sentido? Professor, como é que eu vou descobrir o sentido se tem dois sentidos? Eu tenho um sentido para dentro e para fora. Qual que vai ser certo? É só olhar qual a intensidade maior, né, gente? Note que o vetor, o campo B2, o B2 deu 5 vezes 10 a menos 5. Ele é maior do que 1,25, né? Vezes 10 a menos 5. Então, como ele é maior, o dele que prevalece, né? O campo B2. E o campo B2, o sentido é saindo do plano, né? Então, o sentido seria saindo do plano. Eu não estou conseguindo acionar a borracha na minha mesa digitalizadora. Aí fica tudo feio. Saindo do plano da página. Saindo do plano da página. Aqui é outra questão. Essa questão 10 é mais fácil do que a 9, porque você só tem um fio. Né? Então aqui é só se calcular a intensidade. E o campo no ponto P vai ser entrando no plano da página. Né? Seria direção perpendicular ao plano da página, sentido entrando no plano da página. Tá? Usando a regra da mão direita. Tá? Então, tenham cuidado de usar a regra da mão direita com a mão correta. É a mão direita. Se você usar a mão esquerda, vai dar o sentido inverso, tá bom? Cuidado para não errar isso. Aqui você tem outra questão também. Nesse caso aqui, o que muda da questão 9? Essa questão é igualzinha à questão 9. A única coisa que muda, claro, são os valores e as distâncias até o ponto que está no meio, não é? No meio. Então, nesse caso aqui, os campos vão se somar, porque esse fio da esquerda, esse primeiro fio aqui, ó, ele cria um campo no meio, que é entrando na página. E o fio da direita também cria um campo no ponto do meio, que é entrando na página. Então, nesse caso aqui, os campos vão se somar. A única coisa também diferente é essa. A questão 12 também é bem parecida, só que o ponto que a gente quer, ele está aqui, ó, à direita de dois fios. Aí você pode dizer, professor, esse fio 1 aqui, ele vai criar um campo lá no ponto P, bem distante dele? Cria. Só que é um campo bem fraquinho, né? Porque a distância é longa, né? Aí a distância é grande em relação ao fio, né? Então, como a distância é longa, então acaba, no caso, criando um campo, mas muito fraco. Ele cria um campo lá no ponto P, que é perpendicular ao plano da página e entrando no plano da página. Então, aqui você teria o campo B1, né, desse fio. E esse outro fio seria o campo B2. Né? Embora não tenha aqui fio 1 e fio 2, mas a gente vai dizer que aqui é o 1. Aqui é 1 e aqui é o 2. Não tem nenhuma letrinha, né? Aqui é só I e I. Os valores são iguais das correntes, na verdade. Então, tem 1 e 2. O fio 2 cria um campo que é saindo do plano da página. Então, eles vão subtrair. Você vai calcular o campo e depois subtrai, tá bom? Bom, aí em sala de aula a gente vê como é que fica a questão do campo magnético criado por uma espira circular, tá bom? A gente, pelo menos essa parte inicial de campo criado por um fio retilíneo longo fica finalizada, tá bom, gente? Até mais, até a próxima.